Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre impedimento e suspeição no Código de Processo Civil. Esta será a aula bônus número 2 sobre esse tema. Inclusive, nesta aula, eu encerro esse curso de impedimento e suspeição, ok? A princípio, só farei 2 aulas bônus, evidentemente, pode acontecer no futuro serem acrescentadas outras aulas, mas a princípio o programa ele encerra aqui a aula desse curso de impedimento e suspeição. Perfeito? Nesta aula, eu quero responder para vocês a seguinte pergunta: em que consiste a eficácia externa da decisão que versa sobre o impedimento e a suspeição? Vou até destacar aqui essa expressão, olha, eficácia externa. Nós queremos saber em que consiste a eficácia externa da decisão que versa sobre o impedimento e a suspeição. Conforme constei aqui para vocês, por eficácia externa, tem-se a possibilidade da decisão sobre o impedimento e a suspeição romper os limites do processo em que foi proferida e se estender para todos os demais processos nos quais estiver envolvido o mesmo juiz, desde que a causa do impedimento ou suspeição continue presente, evitando-se assim novas decisões sobre matéria já decidida pelo Poder Judiciário. Então, a ideia de eficácia externa é o seguinte: olha, se no processo X foi decidido que aquele juiz é suspeito ou impedido, em determinada circunstância, por seu envolvimento com determinada pessoa, segue-se que, se esse juiz, por exemplo, pegar um processo Y no futuro que envolver a mesma circunstância ou a mesma pessoa, segue-se que, se ele era impedido ou suspeito nesse processo aqui, automaticamente ele também será impedido ou suspeito neste outro processo aqui, sem necessidade de se instaurar neste outro processo aqui um novo incidente. Ora, se já foi decidido anteriormente, não faz sentido ter que instaurar um novo incidente para decidir novamente a mesma coisa. E as vozes, pessoal, que sustentam essa eficácia externa, elas afirmam que a decisão sobre o impedimento e a suspeição do juiz é uma questão de mérito do incidente. Lembrem-se que é instaurado o incidente de arguição de impedimento ou suspeição, conforme nós já estudamos aqui no curso, e dentro desse incidente há uma decisão de mérito que versa sobre justamente o juiz ser ou não suspeito ou impedido. Veja que não é o mérito do processo principal, não é isso, mas é o mérito do incidente, é decidir se o juiz de fato é suspeito ou impedido. Essa questão é a matéria de fato e de direito em julgamento no incidente. Então, considerando que essa decisão é uma decisão de mérito do incidente, o que deve acontecer? Deve produzir efeitos em quaisquer casos semelhantes que envolvam o mesmo juiz, desde que, obviamente, não tenha desaparecido por motivo superveniente aquela causa de impedimento ou suspeição. Então, a ideia, o fundamento, como é que a gente chega nessa conclusão? A gente chega a partir desse slide aqui, dessas informações que eu constei no slide para vocês. A ideia é que, por ser uma decisão de mérito, ela deve produzir efeitos mesmo fora daquele processo. Por isso, eficácia externa, mesmo fora daquele processo em que foi decidida. Deve continuar valendo para aquela pessoa, para aquele juiz que foi reconhecido como suspeito ou impedido em absolutamente qualquer caso que ele pegue no futuro, desde que, obviamente, continue presente aquela causa de impedimento ou suspeição. Justamente por isso, coloquei essa ressalva final, desde que não tenha desaparecido por um motivo superveniente aquela causa de impedimento ou suspeição, porque, naturalmente, se houve alguma situação superveniente que afastou o impedimento ou a suspeição, aí não tem porquê esse juiz ser suspeito ou impedido. Tá ok? Então, nós vimos aqui
o que é eficácia externa, no primeiro slide, e agora no segundo slide nós vimos o fundamento da eficácia externa, fundamento jurídico disso. Agora, nesse novo slide, nós veremos situações hipotéticas para tentarmos entender isso. Situação hipotética 1. O tribunal conclui que o juiz mantém amizade íntima com o réu Pedro, reconhecendo sua suspeição no processo X. Se, em data futura, o magistrado recebe outro processo, aqui um processo Y, e constata que Pedro é parte deste processo, deve automaticamente se declarar suspeito de processar e julgar esse processo Y, em razão da decisão proferida no incidente do processo X, que o reconheceu como amigo íntimo de Pedro. Então, a ideia, como eu recitei para vocês, é que, se foi decidido no processo anterior, aquela decisão, por ser mérito do incidente, por ser a questão de fato e de direito em julgamento que foi decidida, deve produzir efeitos fora do processo, também para outros casos, por isso eficácia externa. Agora, situação hipotética 2. Imagine o caso anterior, aqui o caso que eu citei na hipótese 1, mas acrescente que passou muito tempo depois do julgamento do incidente daquele processo X. E o juiz não mais possui qualquer relacionamento com Pedro. Ele perdeu os vínculos. Se ele perdeu os vínculos, nesse caso, não há mais suspeição. Por quê? Porque ele não é mais amigo íntimo da parte, porque passou muito tempo, não tem mais qualquer tipo de relacionamento com aquela pessoa. Enfim, eu dei aqui um exemplo do que, de fato, superveniente, que muda o panorama inicialmente julgado. Ok? E aí? O que é importante eu frisar aqui? Essa eficácia externa, nós temos um julgado do Superior Tribunal de Justiça que a aplica. O julgado, vocês verão que ele é num caso em que o próprio magistrado se reconheceu suspeito ou impedido numa primeira circunstância. Tá? O próprio magistrado, não foi necessário ali, pelo teor aqui do julgado, que fosse instaurado o incidente, mas ele próprio, de boa vontade, o fez num primeiro processo. Todavia, decidiu um segundo processo. E o que o Superior Tribunal de Justiça decidiu é que aquela manifestação inicial do juiz no primeiro processo, reconhecendo-se como parcial para julgar aquele primeiro processo, ela tem eficácia externa, ela se aplica também ao segundo processo. É um acórdão muito grande, tá? Eu fiz alguns cortes aqui e selecionei alguns trechos para mostrar para vocês, mas até recomendo que vocês procurem no site do STJ para fazerem a leitura completa, tá bom? Então vamos lá. Olha o que foi mencionado nesse julgado. Reconhecimento do impedimento que produz efeito expansivo para todos os processos que envolvem as partes. Preservação da isenção e da neutralidade do julgamento da causa. Reconhecimento da suspeição que, de igual modo, também produz efeito expansivo para todos os processos que envolvem as partes. Veja essa expressão, efeito expansivo para outros processos. Efeito expansivo para todos os processos que envolvam as mesmas partes. Isso é a eficácia externa. Vamos lá, item 1. O propósito do presente habeas corpus é definir se o reconhecimento de impedimento ou de suspeição do juiz em relação à parte ou ao advogado em determinado processo torna nula a decisão por ele proferida em momento posterior e em processo distinto, por meio da qual decretou a prisão civil do mesmo advogado, em razão de dívida de natureza alimentar. Então, vocês veem que nesse item 1 foi delimitado o caso, ou seja, definir se o reconhecimento do impedimento ou de suspeição do juiz em relação àquela parte ou ao advogado em determinado processo
torna nula a decisão por ele proferida em momento posterior e em processo distinto. Eficácia externa, efeito expansivo, por meio da qual decretou a prisão civil do mesmo advogado em razão de dívida de natureza alimentar. O juiz que reconheceu sua suspeição com fundamento em inimizade com a parte ou advogado tem a sua neutralidade e imparcialidade comprometidas em relação a quaisquer processos que os envolvam, ainda que a suspeição apenas tenha sido reconhecida em um desses processos. Veja que é justamente o que eu mencionei para vocês, né? No caso aqui, o próprio juiz já tinha reconhecido sua suspeição num caso anterior, né? Pelo teor do caso, que a gente vê pela ementa aqui do julgado, nós percebemos que não teria sido nem necessário um incidente, mas o próprio juiz já teria se reconhecido como suspeito. E, por ser suspeito naquele contexto, de forma expansiva, nós podemos dizer que em todos os outros processos que envolvam o mesmo contexto, aquele juiz também tem que ser suspeito ou impedido, porque ele mesmo já se reconheceu incapaz ali de proferir decisões com imparcialidade. Item 7. O reconhecimento do impedimento com base no artigo 144, inciso 9, e também da suspeição com base no artigo 145, inciso 1º, ambos do Código de Processo Civil, uma vez lançado em algum dos processos que envolvem as partes ou advogados em conflito com o julgador, produzem efeitos expansivos em relação aos demais processos, inviabilizando a atuação do juiz em quaisquer deles, independentemente de expressa manifestação em cada um dos processos individualmente. Olha que interessante. Efeito expansivo e independentemente de expressa manifestação em cada um dos processos individualmente. Hipótese em que o juiz se declarou suspeito, conquanto em verdade estivesse declarando o seu impedimento, em 25/4/2022, em pedido de alvará judicial requerido pelo paciente, mas ainda assim decretou a sua prisão civil por dívida de alimentos, em outro processo, em 31/5/2022, vindo a reconhecer o seu impedimento na execução de alimentos apenas em 4/8/2022. Item 9. Não é lícito o juiz que litiga contra a parte ou o advogado que reconhecidamente é seu inimigo decretar a sua prisão civil por dívida de alimentos, ainda que, por hipótese, estejam presentes os requisitos para a adoção da medida coativa extrema, eis que a questão relativa à quebra de neutralidade e de imparcialidade é antecedente ao exame de mérito da questão, razão pela qual a decisão que decretou a prisão civil do paciente é nula. Então, nós temos aqui um caso em que o STJ reconheceu a eficácia externa da decisão que reconhece o impedimento ou suspeição de um magistrado. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenham gostado do curso, que finaliza hoje. Por favor, compartilhem com os amigos, deixem like nos vídeos e, se Deus quiser, nos vemos no próximo curso.